Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior comunidade de educadores da América Latina. Grande abraço aqui para Luana, para Dejane35. Grande abraço também para Santana.Carina com 2 N's, para Luara _Custódio, para todo mundo que está participando da 10ª semana Rede Pedagógica. Dessa vez o tema é sustentabilidade e eu mostrei aqui 2 coisas muito preciosas na abertura dessa live. Mostrei esse certificado aqui, que é o certificado da 9ª semana Rede Pedagógica, 120 horas. Olha, só fera aqui entre os professores, né? Totalmente gratuito para você que é educador. O tema aqui foi acolhimento. A outra pérola, pedra preciosa que eu mostrei para vocês foi esse livro aqui, Filosofia de Gestão, de Márcio Fernandes. E é o Márcio Fernandes que vem participar conosco hoje desse mini curso Liderança e Sustentabilidade. Pessoal, eu tenho observado que algumas das maiores evoluções, alguns dos maiores desenvolvimentos surgem no âmbito corporativo, nas empresas, né? Obviamente, deixa eu colocar aqui o Márcio ele passando aqui e já vou introduzi-lo. Então, pessoal, os ganhos, né? As descobertas, os achados do mundo corporativo na educação. Ei, Márcio. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Márcio, muito esperada essa sua participação aqui na Rede Pedagógica. Eu conheci você pessoalmente em Campinas em 2019, foi uma experiência muito marcante. E desde então nós temos aí buscado trazer você para compartilhar as suas experiências, as suas ideias aqui com essa comunidade de educadores. A maioria aqui, viu, Márcio? Professoras de crianças, educação infantil e professoras também dos anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano. Márcio, eu mostrei aqui esse livro, muito legal. Inclusive, eu vou aqui dizer para vocês, vamos sortear 3 exemplares autografados pelo Márcio. Gente, isso aqui é um livro que transforma a sua vida, transforma a sua carreira. Então, não tem preço, tá? Ainda mais com o autógrafo do Márcio Fernandes, tá? Vamos sortear 3 exemplares. Para participar do sorteio, vai em www.redepedagogica.com.br/sorteios. Mas, muito legal o seu livro. Parabéns pela inspiração, Márcio. Não, eu que agradeço a vocês e sabendo que vou falar com professoras e professores, sobretudo aqueles que cuidam das nossas crianças, vou me empenhar ainda mais, porque é uma causa que eu acredito, gosto, valorizo e tenho certeza absoluta que se eu puder agregar algum valor para esse público, vamos dizer que está fazendo não só o meu dia, mas a minha vida ter mais sentido também. Ah, muito legal, gente, muito legal. E eu quero começar aqui, Márcio, com uma história. Aqui na Rede Pedagógica, todo mundo adora história. Aqui no seu livro tem uma história muito interessante, na página 226. Até sugiro que quem ganhar esse livro, viu, gente? Olha, comece lendo essa historinha que se chama A Cidade Diferente. Vou mostrar aqui para vocês, olha. A Cidade Diferente, muito legal. Vou ler para vocês. Olha, era uma vez uma cidade, mas não era uma cidade comum. Era uma cidade diferente, porque ela tinha 2 lados. O lado feio, que não tinha nada feliz, e o outro lado, que era muito feliz. Um dia, um girassol cresceu no meio do lado bom. E um homem do lado feio foi pegar a flor para ter felicidade. Mas quando ele pegou a flor, o lado legal começou a ficar triste e feio. E uma pessoa que era a mais alegre ficou normal, nem tão feliz, nem tão triste, e foi conversar com o homem que havia roubado a flor. Por que você pediu uma semente? Essa flor é um girassol.
porque você não pediu uma semente. Essa flor é um girassol e os girassóis têm muitas sementes. O que acha de dividirmos as sementes e semearmos os dois lados da cidade e fazer a cidade inteira feliz? O homem aceitou a proposta e os dois juntos uniram a cidade, o que ficou mais bonita e mais feliz. Muito legal, viu, Márcio? O que é essa história traz de mensagens para a gente? Olha, primeiro eu tenho que falar da autora, né? Essa história eu coloquei no meu livro com o intuito de eternizar a visão de uma criança que estava aprendendo com professoras e professores como vocês. Eu acho que é a minha filha do meio que escreveu. Ela devia ter, eu acredito que foi antes da pandemia. Agora a gente tem um antes e depois da pandemia, né? E o antes da pandemia, eu acho que ela devia ter 8 anos, mais ou menos. E ela escreveu essa historinha sozinha, assim, e a gente ficou super orgulhoso de ver a visão de uma criança, obviamente cultivada pelo carinho de tantos professores que acompanham. A minha visão foi, primeiro, de muito orgulho, né, de ver que os exemplos que a minha esposa e eu aqui em casa tentamos fazer também passam pelo dia a dia das nossas crianças nas nossas escolas. E é uma mensagem muito poderosa de que juntos a gente pode construir coisas incríveis sem necessariamente tentar tirar do outro de maneira indevida aquilo que ele tem. É simplesmente conversando, fortalecendo o nosso diálogo, criando um ambiente de prosperidade conjunto. Na filosofia de gestão, que eu acho que a minha filha deu uma aula de como é que faz, a gente acredita uns nos outros, pratica o bem por opção e não por obrigação, e melhora tudo, mesmo aquilo que já é bom, em favor do todo e, portanto, a gente compartilha sempre. Então, eu às vezes sou cobrado de muitas empresas com as quais a gente convive e atende para explicar o que é a filosofia de gestão. E acho que a minha filha do meio explicou muito bem nessa cartinha aí. Ah, muito legal. Márcio, eu quero lhe perguntar de onde vem a sua inspiração. Olha, eu escrevi até alguns anos, há recentes anos atrás, um artigo na revista Você S.A. Digital, quando eu estava pensando a respeito de inspirações, e eu fiquei procurando na minha trajetória quem tinha sido a minha. E aí a gente fica sempre com vontade de dizer que nós tivemos auxílio de pessoas notáveis, de pessoas que a gente geralmente coloca em pedestais, pessoas incríveis, e não encontrei. Eu, infelizmente, na minha gestão, eu não tive nenhum mago que fica lá sentado num monte, lá no morro, lá no Tibete, para me dar as instruções. Então, eu peguei de pessoas mortais, normais, como eu mesmo, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, em conversas verdadeiras, com o intuito exclusivo de ajudar e não necessariamente de falar o que a pessoa quer ouvir. Essas pessoas, durante a minha jornada, me inspiraram e continuam me inspirando. É claro que às vezes a gente conta com pessoas que podem nos dar algum empurrãozinho. E eu lembro uma vez, eu numa entrevista para uma revista, eu comentei que me inspirava muito no Dr. Osiris Silva. E eu falei, puxa, esse cara é um cara notável, né? Como que ele criou a Embraer? Poxa, uma empresa de aviação brasileira, que negócio lindo, incrível. E aí um dia, toca o meu telefone, o Dr. Osiris Silva ligou para mim para me agradecer por ter feito uma menção a ele. E isso mostra para mim que o mundo é bem pequeno e que a gente tem que tomar muito cuidado com o que sonha. A gente vive entre pessoas simples, mas que também são super poderosas. E pessoas que são super poderosas também podem ser muito simples. Ah, muito legal, Márcio. Márcio, explica pra gente o que é a filosofia de gestão. Vou mostrar aqui também, pessoal, um verso aqui do livro, olha só, sensacional. É um livro realmente que não foi escrito assim, né, de forma tocada, não. Escrito com muito cuidado, tá? Algo que faz muito sentido. Tudo que o Márcio Fernandes faz muito sentido.
Mas explica para a gente, Marcos, o que seria a filosofia de gestão? Sabe, eu fico muito feliz ao ver você com esse livro, porque esse é meu terceiro livro. Eu acredito que deva ser o último. Eu não sei se eu tenho competência para ir além disso. Então eu tenho que entender que eu já fui além do que eu imaginei. Mas foi um prazer enorme, uma coisa que eu fiz com muito carinho. Eu fico muito feliz quando eu vejo nas universidades esse livro sendo usado. Eu tenho aqui em vários MBAs, Brasil afora e até fora do Brasil, pessoas que estão estudando e me mandam uma mensagem dizendo: Márcio, eu tive contato com o teu livro, achei o máximo. E a gente recebe pelas redes sociais, pelo nosso site, pelas dicas que eu dou no livro da Onda FG, né, da filosofia de gestão. Então é magnífico. E confesso que eu tenho visto também nas escolas com crianças, isso que tem me deixado bastante feliz mesmo. A filosofia de gestão é muito simples. Ela tem 4 pilares básicos, bem básicos, portanto não patenteáveis, é domínio público, tal como a felicidade, o respeito, não se pode patentear, acreditar, nem praticar, nem melhorar e nem compartilhar. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer uso disso. Mas a gente parte desse princípio de que acreditar é fundamental, porque, infelizmente, depois de muito tempo sofrendo e sendo frustrado, e tendo dificuldades, como nós vivemos, sobretudo aqui no Brasil, nós passamos a ter dúvidas sobre a nossa capacidade, as nossas possibilidades. E aí eu penso do lado contrário. Nós temos que acreditar em nós. E se a gente conseguir fazer com que as nossas crianças acreditem nelas mesmas, nós não vamos viver a síndrome de cachorro vira-latas, que a gente fala: coitado de mim, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu consigo. Então a gente vai mostrar que sim, é possível. Então acreditar, sobretudo em mim mesmo, porque é só assim que a gente consegue acreditar em algo mais, acreditando em nós mesmos. A gente pode acreditar no outro, nas pessoas, e recuperando a credibilidade, a gente pode praticar o bem por opção e não por obrigação. A gente pode fazer da nossa vida o exercício de algo que faz sentido e não daquilo que estava previamente definido. Então nós saímos dos trilhos e começamos a criar trilhas. E fazendo isso, a gente vai melhorar muitas coisas que estavam cristalizadas porque sempre deram certo. Ah, mas sempre deu certo, eu não preciso mudar. Não, precisa sim. Não existe essa coisa de que time que está ganhando não se muda. Até os melhores jogadores se cansam. E a gente precisa sim sempre ter o coletivo funcionando. Outras pessoas que estão ali sentadas no banco de reserva também têm uma vontade danada de jogar. Então a gente tem que deixar, a gente tem que abrir espaço para todos protagonizarem. E depois a gente compartilha para que outros possam acreditar e a gente faz desse um círculo virtuoso, onde nós acreditamos, praticamos, melhoramos e compartilhamos, e fazendo isso cada vez mais, a gente conecta com o meu primeiro livro, é onde a felicidade dá o lucro. Mas o lucro não é só dinheiro, o lucro é a possibilidade de ser feliz fazendo coisas que você acredita. Que pode trazer dinheiro, sim, e geralmente traz, porque você faz com amor e eficiência, é obviamente que você vai ter sucesso. Mas ele traz coisas que não são tangíveis, como aquela sensação de dever cumprido, de ter escrito ou feito um legado que possa ser visto e admirado por outras pessoas. Muito legal. Estamos aqui, pessoal, com Márcio Fernandes. Márcio, que foi um executivo presidente de um grande conglomerado, de uma grande empresa do setor energético, aos 36 anos de idade, escreveu esse livro aqui, outros 2 livros que são referência, todos best-sellers. Está aqui com a gente na 10ª semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Márcio, eu queria lhe perguntar mais especificamente como que um professor pode aplicar as bases da filosofia de gestão para aumentar o rendimento dos alunos nas escolas. Nossa, isso a gente está falando aqui, obviamente, de cultura, de gestão, de gente, mas eu acho que isso é sustentabilidade na veia. Por quê? Porque se nós acreditamos que o nosso futuro passa pelas pessoas, nós não podemos negligenciar o papel delas nessa jornada. Então a gente fala de sustentabilidade, né? E pensa no meio ambiente, nos aspectos econômicos e sociais.
Eu pego puramente o social e faço o seguinte: se nós trouxermos para dentro da sala de aula uma pequena inspiração para devolver ao aluno, à aluna, a possibilidade de fazer com que eles acreditem neles mesmos, porque eventualmente, ou em geral, vivem situações muito difíceis, com dificuldades financeiras, com dificuldades alimentares, com dificuldades de moradia, com às vezes ausência de pai, de mãe, ou seja, situações muito difíceis que não deviam ser vividas por crianças, mas são. Então, se nós, né, eu não vou me incluir, eu não tenho essa capacidade, vocês, professores e professoras, eu infelizmente não sou, mas quem sabe um dia, se vocês viverem e se dedicarem para conectar as crianças com essa autoconfiança, sabe, o sim, você pode, você consegue, mas como? Coitado de mim, eu mesmo durante muito tempo na minha vida tive que trabalhar isso, porque a gente é educado para viver assim, filho de pobre não tem vez, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se a gente puder, na sala de aula, quebrar isso e criar uma dinâmica participativa, onde as pessoas exercitam a autoconfiança e constroem credibilidade pelo que pensam, através do que falam, mas sobretudo do que fazem, a gente vai fortalecendo essas gerações. Eu fico com uma invejazinha, assim, uma inveja, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu vejo, pô, eles se organizaram. E aí você vai lá, o americano acredita nele mesmo. E às vezes eles não são tão competentes assim. E nós temos a possibilidade de ser muito mais potentes do que somos, mas a gente não acredita. Então a gente acorda cedo, trabalha dura a vida inteira e ainda assim tem dificuldade de acreditar em nós mesmos. Uma vez eu vi uma entrevista do Paulo Coelho, e ele estava lá na Suíça dando a entrevista, eu acho que ele deve morar lá. E ele falou: o brasileiro tem um defeito grave, o brasileiro não acredita nele mesmo. Aí eu fiquei pensando, bom, eu não estou na Suíça, eu estou aqui no Brasil mesmo, aqui no interior do estado de São Paulo. Eu preciso produzir alguma coisa para ajudar, para reconectar a pessoa com a capacidade que ela tem de fazer coisas incríveis. Seja trabalhando de maneira simples, ou então transformando a vida de pessoas, simplesmente fazendo-as acreditar novamente. Então eu acho que se a gente conseguir voltar a acreditar em nós mesmos, a gente vai encontrar caminhos porque a gente não tem medo de trabalhar. A gente encara desafios enormes. E eu sei que vocês que estão todos os dias na sala de aula estão convivendo com muitos desafios que agora ainda foram aumentados por tantas crises e que agora a gente precisa dar conta deles. E para mim, professoras e professores são a chave para conectar as nossas crianças e mudar a nossa, talvez a próxima, mas desde já esta geração. A gente vive momentos muito rarefeitos, onde a gente tem dúvidas sobre o certo e o errado. Eu acho que a gente precisa reconectar para a gente deixar de ter dúvida. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com Márcio Fernandes, da Tutor, criador da filosofia de gestão, que são bases aí que podem revolucionar não só a organização, a eficiência das empresas, mas também a eficiência das escolas. E por falar em eficiência nas escolas, Márcio, você passou talvez pela melhor escola do mundo, que é a Stanford. O que você traz dessa escola como experiência que possa ser aplicada no Brasil? Sabe que foi... Eu nunca fui um aluno tão estudioso assim. Eu vou dizer que entre o talentoso e o esforçado, eu era o esforçado. A minha mãe foi empregada doméstica durante muito tempo da vida dela, meu pai é operário metalúrgico, e eu cresci acreditando que filho de pobre não tinha vez. Mas um dia eu comecei a acreditar em mim. E aí começou a dar certo. E tão certo que eu comecei a ter a chance de estudar em lugares que eu não sabia nem onde ficava, eu só sabia o nome. E eu falei assim, puxa vida, será que um dia eu posso estudar em Stanford? E estudei. Será que um dia eu posso estudar no IMD da Suíça? Estudei. No INSEAD da França? E estudei, eu fui lá, estudei. E aí eu falo assim, o que eu tiro de aprendizado? Que eles não são o Olimpo.
Eles não são deuses incríveis que deixam a gente no chinelo. Não. Eles só são pessoas que se organizaram e conseguiram captar dinheiro e fazer com que pessoas do mundo inteiro os vissem e fossem aprender com eles. Ou seja, podemos ser assim também. Mas quando você chega lá, você já vê um projeto maduro. Ou seja, existem pessoas do mundo inteiro fazendo esses treinamentos que eles oferecem, os MBAs, enfim, os treinamentos, os cursos, etc. E o que eu tiro de lá, sim, eles conectam muito a vida real com a vivência educacional acadêmica. Então, não é aquele ambiente educacional puramente teórico que você vai aprender e vai pensar, onde é que eu vou usar isso? Não. É um ambiente teórico, sim, com dados e fatos e riqueza de conteúdo, como nós também sabemos fazer, mas eles conectam com a realidade. Então, eu vou dar um exemplo. A gente estava lá fazendo uma aula específica sobre uma demanda estratégica com um professor admirável e, de repente, eles fazem o seguinte, eles têm a cara de pau, coisa que nós temos também, de convidar uma pessoa que vive aquilo na prática para ir lá falar. Então, estávamos falando sobre uma habilidade internacional. E aí, na época, a secretária de Estado americana, ela Condoleezza Rice, eles puseram ela num vídeo e ela fez um vídeo com a gente, trocando ideias, assim, batendo papo. Eu tenho certeza que se a gente convidar pessoas aqui que também trabalham com esse mundo, elas fariam isso. Como, por exemplo, a rede pedagógica me falou, Márcio, vamos fazer um papo. Eu falei, claro, como que eu vou dizer não? Então, as pessoas sim são acessíveis. E lá eles usam muito a conexão do teórico com o prático. Então, eles trazem muito. E aí terminou, a gente falou, nossa, fizemos uma vídeo com a secretária de Estado americano, Condoleezza Rice. Aí ela entrou na sala presencialmente e falou, eu estava aqui fora. Vocês achavam que eu não vinha, né? Mas eu vim e estou aqui para conversar com você. E nós passamos mais 2 horas conversando com ela. E estudamos vários cases reais. E todas as pessoas que estavam vivendo os cases reais se conectaram com a gente. Muitos por vídeo, outros presencialmente, dependendo da disponibilidade de cada um. Mas a gente tem essa conexão. O que eu recomendo é conecte o acadêmico teórico ao prático. Tenha a cara de pau de chamar um, chamar dois, chamar três. É isso. Na escola que os meus filhos estudam, uma escola cooperativista, elas fazem assim, de vez em quando chamam alguém para ir lá falar prático daquele assunto. Eu acho incrível. Eles não me convidaram ainda, mas eu iria se convidassem. Ou seja, é disso que eu estou falando. É conexão. E as pessoas precisam disso. Porque a gente vai ver e vai falar, mas a hora que você vê o prático, você fala, eu também posso. Eu consigo. Você falou sobre a minha trajetória, que eu fui presidente de um grande grupo. Quando eu era o presidente, eu deixei o grupo em 2017 para me dedicar exclusivamente a tutor. As pessoas falavam, nossa, como é incrível ser o presidente de uma empresa que fatura 50 bilhões de reais. É super incrível. No começo você olha e fala, mas depois você fala, putz, é normal. E é isso. A gente não pode ficar pondo as pessoas em pedestal. Elas são tão humanas, tão mortais e tão acessíveis quanto nós, até que elas nos provem o contrário. Muito bem, pessoal. Estamos aqui, então, com o Márcio Fernandes, que coloca no centro da filosofia de gestão o acreditar. O acreditar em si mesma, o acreditar em si mesmo. Ele que é da Tutor faz um trabalho maravilhoso, motivando pessoas pelos 4 cantos deste país e até mesmo no exterior. Márcio, você falou de crises, né? Vivemos aí um conglomerado de crises e a crise talvez denote aí problemas com a sustentabilidade. Entramos aí em algumas situações insustentáveis e isso acaba se redundando em crises. O que você sugere para o professor, para a professora, em termos práticos, para entrarmos numa vibe mais positiva, para superarmos as dificuldades do nosso tempo presente?
Olha, hoje de manhã, eu peguei um costume de correr ouvindo alguma coisa, né? Então eu corro de manhã, hoje de manhã, uma corridinha, não é lá aquelas corridas tão boas, mas é uma corridinha razoável ali, demoro, hoje foi em torno de 40 minutos, e eu vou ouvindo alguma coisa. Eu ouvi um podcast hoje de uma empresa de notícias, e aí eles estavam falando sobre uma crise que está acontecendo nas startups. Então, as empresas, startups que criam uma empresa de tecnologia geralmente, e muito escalável, etc., estão em crise. E estão mandando embora um monte de gente lá, porque eles decidiram que para resolver a crise tem que cortar. Aí eu já desligo. Aí eu já desligo, porque eu fico nervoso, eu não gosto de ouvir isso. Aí eu desligo e fico pensando assim, puxa, mas o que eu faria? E aí eu digo para vocês, professoras e professores, que estão vivendo também crises e estão pensando sobre caminhos não apenas para vocês, mas também para ensinar às nossas crianças, os alunos, independente de que curso seja, de que idade tenha. Uma coisa que é soberana dentro desse processo é que nós sempre teremos crises. Nós não estamos vivendo a única crise da nossa vida. Claro que tem algumas que a gente não queria que tivesse sido na nossa vez de viver, né? Como a crise sanitária que a gente viveu aí do coronavírus e ainda vive, né? Porque ainda está por aí. Mas aconteceu. Acontecem crises políticas, econômicas, sociais, humanitárias e, infelizmente, ainda que a gente queira que tudo seja maravilhoso, essas crises vão continuar acontecendo. A melhor forma de vencer a crise e o pessimismo é por um caminho em que você acredite em algo, que seja o seu propósito de vida e que você faça desse um caminho prazeroso, que você não tenha medo de acordar de manhã e seguir por ele. Porque aí você vence a crise e o pessimismo, porque você acredita em algo potente que te motiva e te faz levantar da cama. E ao invés de fazer cortes, a gente pode ser eficiente. Eu costumo dizer assim, se uma empresa precisa reduzir 50% do seu quadro de funcionário, é melhor ela não reduzir e dobrar o seu tamanho. Agora eu dobro de tamanho com o mesmo time. Eu lembro que a primeira empresa que eu presidi não era uma tão grande, nós tínhamos 3.713 pessoas. Eu lembro do número no detalhe. Por quê? Porque nós quase dobramos de tamanho com o mesmo número de pessoas. Aí todo mundo fala assim, nossa, como é que cresce tanto sem contratar gente? Sendo eficiente. Aí, poxa, mas podíamos ter gerado emprego. Sim, geramos, porque nós crescemos muito mais, chegamos a 28 mil pessoas. Mas durante um tempo nós precisávamos ser muito mais eficientes. Então, ao invés de ficar na vibe de cair, que aí você fica pensando em cortar, você tem que pensar em ser mais eficiente para você poder crescer. E aí, ao invés de ficar naquela busca por pessoas para mandar embora, você fica buscando pessoas para desenvolver. Então, é o seu modelo mental que precisa ser ajustado. O mundo inteiro estava sofrendo, nós estávamos vivendo crises, sim, inclusive aqui no Brasil. Eu lembro que a gente até brincava, dizia que o passado era imprevisível. Eu nunca tive que reescrever balanços de anos anteriores. E naqueles anos nós fizemos até isso. Nunca vi um mundo tão complexo, inclusive no que nós já tínhamos feito. É quase como uma revisão de notas do ano anterior. E a gente fez. E ainda assim a gente sobreviveu. E ainda assim a gente cresceu. E ainda assim pessoas que apostaram a sua carreira e a sua trajetória prosperaram. Então, eficiência combinada com um propósito que te jogue para cima e te anime a levantar da cama, não tem como dar errado. Vai dar trabalho, vai ser difícil, mas a gente nunca disse que tinha que ser fácil. Muito bem, pessoal. Estamos com o Márcio Fernandes aqui na 10ª semana Rede Pedagógica, tema sustentabilidade, e ele colocando aqui a importância de nós construirmos, em primeiro lugar, uma trajetória vencedora para nós mesmos, acreditando em nossos potenciais. E ele é um exemplo vivo disso aí, porque ele não teve privilégios, né? Conseguiu alçar, vamos dizer assim, grandes conquistas, não é? Saindo de baixo. Então não é essa coisa de dizer, não, só quem está em cima é que fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Não, ele é uma prova viva de que é possível transcender. Márcio, eu vou deixar com você a palavra. Nós tínhamos combinado de você ficar
até 16h40. Para a gente é tranquilo ficar aqui mais tempo, mas respeitando a sua agenda, eu deixo para você organizar o final aqui dessa nossa conversa. Bom, primeiro eu quero agradecer essas pessoas que estão nos acompanhando agora. Eu estou vendo comentários aqui que vão passando na minha telinha. É maravilhoso. Acabei de ver aqui, até o nosso vice-presidente da Tutor, Felipe Zanola, fez um comentário aqui. Eu falo assim, poxa, as pessoas trabalham comigo no dia a dia e ainda tem saco para me ouvir depois ainda. E é incrível. Essas pessoas realmente são amigos incríveis que a gente tem que respeitar muito, porque são pessoas que acreditam mesmo. E todos vocês aí que eu estou vendo, muitos comentários. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu peço que não precisa ser o que eu sou, ou o que eu peço, ou o que eu falo. Seja você mesmo, seja você mesma. Mas tente pegar algum episódio, algum detalhe, algum parágrafo do livro ou de coisas que você vê que são positivas e levar adiante. Conectar o teórico com o prático, acreditar nas pessoas. Uma vez eu estava numa reunião com vários presidentes de outras empresas e eu falei, nós temos que acreditar nas pessoas. E aí um dos outros presidentes disse, mas se eu acreditar nas pessoas, elas vão me enganar. Eu falei, errado. Elas já te enganam. Talvez se você acreditar nelas, elas vão ter um estímulo para parar de te enganar. Porque, infelizmente, durante muito tempo, nós deterioramos a nossa possibilidade de ter sustentabilidade no que nós somos e fazemos. O que nos cabe agora é resgatar isso, porque a gente consegue, mas só se for juntos. Juntos com pessoas como vocês, que estão aqui hoje, como outras que vão ver ainda isso nos stories de vocês, mas talvez outras que vocês vão comentar a respeito, que talvez vão começar a mexer nisso e a pensar positivamente e agir proativamente em conjunto. Enfim, eu só agradeço imensamente a oportunidade e parabenizo vocês da Rede Pedagógica por fazer a jornada dos nossos professores um pouco melhor, um pouco mais viável, ainda que seja bem complexa, continuar vendo vocês protagonizando o sucesso de tantas pessoas. Eu fico pensando nas professoras e professores que eu tive na infância e eu lembro de coisas incríveis, como, por exemplo, como eu aprendi a matemática, né? Eu lembro do professor Joaquim, eu lembro do professor Luiz Paulo, que me ensinou história, e eu falo, puxa vida, eu não colaborava, eu era um aluno terrível, mas isso mostra que até aqueles mais complexos, de alguma forma, encontram um caminho na vida. Obrigado a vocês pelo carinho, estou à disposição, se eu puder contribuir de alguma forma, contem comigo. Então, espero que os 3 livros sigam para mãos de pessoas que vão, de alguma forma, impulsioná-los. E agradeço imensamente a vocês aí pelo carinho. Um forte abraço e espero vê-los outras vezes. Muito legal. Nós estamos realmente inspirados, né, com a sua fala, com a sua apresentação, viu, Márcio? Nós já estamos com mais de 30 mil inscritos nesse evento. Todos certamente vão passar por esse conteúdo aqui. E muito mais gente vai se inscrever e vai ter acesso. Eu tenho certeza que esta semente aqui, ó, como a semente do girassol, vai brotar, viu, Márcio? Muito obrigado. Muito obrigado, Edivaldo. Abraço para vocês todos. Parabéns para você, para sua filha que escreveu a história, para as demais filhas, para toda a equipe, Tutor, o Felipe, a Mariana, a Érica e todos que fazem esse time vencedor. Muito obrigado pelo carinho. Um forte abraço. Tchau, Márcio. Então, pessoal, esse foi Márcio Fernandes, olha, autor desse livro aqui, Filosofia de Gestão. Tem outros livros bem bacanas, tá? Como Felicidade dá Lucro. Recomendamos demais para você. É uma pessoa que realmente não está atrás do lucro, mas está atrás da felicidade. E ele fica compartilhando isso daí, onde ele vai, né? No exterior, no Brasil, em grandes organizações, e agora aqui também na Rede Pedagógica. Que bom que o Márcio Fernandes faz parte aqui também do projeto Rede Pedagógica. Gente, vamos sortear 3 exemplares desse livro maravilhoso aqui, com autógrafo do Márcio Fernandes. Para participar do sorteio, basta você ir em www.rtp.com.br
redepedagógica.com.br/sorteios. Vai ser bom demais. E quem ganhar tem que fazer o compromisso de tirar aqui as ideias, extrair aqui o suprassumo deste livro e compartilhar com as crianças em sala de aula, compartilhar com a família, compartilhar com os amigos. Acreditar em você mesmo, acreditar nas crianças. A educação é isso, a educação é aquilo que engrandece a pessoa, que engrandece você, que engrandece até aquela pessoa que se acha a menor de todas. Um grãozinho de mostarda, né? Todos nós somos importantes, todos nós temos potencial, todos nós temos uma missão a cumprir, temos objetivos. E que bom que você está aqui na 10ª semana Rede Pedagógica com o tema sustentabilidade. Quem não se inscreveu ainda, é só ir em www.semanarede.com.br. É gratuito e garante certificado de 120 horas. Pessoal, quem está inscrito já e quem se inscrever vai poder baixar a apresentação com as principais ideias do Márcio Fernandes para fazer essa introdução. Recomendo que compre também depois o livro, compre também os demais livros, leia, vai valer muito a pena. É um tempo que você vai investir em você mesmo e também nas pessoas que convivem com você, porque certamente você vai frutificar. Então, baixe na plataforma a apresentação para você aprofundar-se nestes conhecimentos e vamos também liberar ainda hoje um vídeo, tá? Já está liberando agora um vídeo em que você vai poder pegar, tá? Algumas das ideias do Márcio Fernandes. E a partir daí eu tenho certeza que você vai fazer uma revolução. Muito bacana estar aqui com vocês. A gente adora, viu? Vou até citar aqui de novo a Santana.Carina, porque ela comentou bastante, merece ser citada mais de uma vez. Também a Grazi L. Pinheiro. Grazi L. Pinheiro. Para se inscrever, tá, gente? Na Semana Rede, alguém perguntou aqui, é só ir www.semanarede.com.br. Você sabia, gente? São 10 semanas Rede Pedagógica com essa. A média de inscrições neste evento é de 100 mil professores. Mais de 100 mil professores se inscrevem a cada edição. É uma grande, vamos dizer assim, uma grande revolução na qualificação de professores e na qualificação da educação. Abraço para você, viu? Vanessa, _Vieira, _S. Gente, nós temos encontro hoje às 19 horas com o professor Lino de Macedo. Gente, o professor Lino é uma referência no Brasil e no exterior em desenvolvimento infantil. É um professor que é a principal referência em Jean Piaget e desenvolvimento infantil. O Lino de Macedo vai trazer aqui para a gente um minicurso intitulado, olha só, Sustentabilidade e Desenvolvimento Infantil. Um curso, né? Vou até chamar de curso porque vai ser muito denso. 2 videoaulas e 4 lives para abrilhantar este evento, a 10ª Semana Rede Pedagógica. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, na sua prática diária, na sua prática docente. Vai ser bacana demais. Hoje, Lino de Macedo, às 19 horas, na 10ª Semana Rede Pedagógica. Gente, todos os sorteios serão vários sorteios. Por exemplo, um dos sorteios que foi lançado ontem, R$500 para você investir em você mesmo na loja da Rede Pedagógica, que é a loja da Profa. www.lojadaprofa.com.br. Na loja da Profa tem muita coisa baratinha, tipo livro que custava R$200, que custa R$200 em outro lugar, ela custa R$40. Tem muitas coisas muito baratinhas. O kit Rede Pedagógica, que tem essa camisa aqui, tem um livro sensacional que foi inspirado aqui na Semana Rede Pedagógica do Celso Antunes. Tá? Brincar, o caminho para o bem ensinar. Então, o kit Rede Pedagógica tem a camisa, tem o livro do professor Celso Antunes e tem um CD do Trem da Alegria. Você pode ir lá, garimpar músicas para você trabalhar musicalização
com as crianças, ilustrar alguma atividade. Esse kit com esses 3 itens, camisa, livro e CD, custa apenas R$ 80,10. Com o frete, custa R$ 100. Veja, se você for sorteada ou sorteado e ganhar os R$ 500, você pode comprar, por exemplo, mais de 5 kits. Logicamente que o frete vai ser um só, vai sobrar dinheiro ainda para você. Então, esse é um dos sorteios que foi lançado. Estamos aqui também com sorteio de 3 exemplares desse livro maravilhoso do Márcio Fernandes. Vamos sortear também livros autografados de Ilan Breman. Gente, livros sensacionais. O Ilan que vem na quarta-feira, aqui amanhã, vai ser bacana, você não pode perder. Livros do Pedro Bandeira. Gente, o Pedro Bandeira mandou um monte de livro para sortear para vocês. O Pedro Bandeira se apaixonou pela rede pedagógica, se apaixonou por você, sabia? Mandou um montão de livros, vamos sortear tudo autografado, vai ser bacana. Então, o Pedro Bandeira preparou uma videoaula em que ele vai citando um monte de livros. Você vai ver um montão de livros. E todos esses livros serão sorteados aqui na Semana Rede Pedagógica. Bacana demais, né? Então, daqui a pouco, às 19 horas, nós voltamos com Érica Radespiel e Lino de Macedo. A gente espera você. Quero aqui cumprimentar todas vocês. Ninguém fica de fora, porque todo mundo aqui é importante. Na pessoa de Graziele Pinheiro, Alberto Mendonça, _23, e também, gente, olha só, Roseli, Garcia, 21. Na pessoa dessas 3 pessoas especiais, queridas, né, cheias de potencial, eu quero cumprimentar todos os demais que participaram dessa programação e todos que vão participar a posteriori. Grande abraço para vocês, a gente se encontra. Bem-vindo, né? Seja bem-vindo quem está chegando agora. Que bom que você faz parte da maior rede de educadores da América Latina. Tchau, gente!